Olá, seja bem-vindo à retrospectiva jurisprudencial legislativa de 2024, mas antes, deixa eu dar um recado rápido que a gente está muito feliz de anunciar, depois de muitos pedidos, nós, Dedicação Delta, vamos abrir uma oportunidade única e histórica. A assinatura vitalícia nosso acesso total vitalício, onde você vai ter a possibilidade de ter acesso a todos os cursos de Dedicação Delta para sempre. O link está na descrição desse vídeo para você participar do lançamento que vai acontecer no dia 20 de janeiro e ter acesso a uma oferta exclusiva e especial. Agora, boa aula, bons estudos e boa retrospectiva. Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa semana de atualização, essa retrospectiva, tanto do ponto de vista normativo, como, claro, também dos highlights que o Dedicação Delta está trazendo nas principais disciplinas, nas principais matérias para o seu concurso de 2024, que já está se despedindo, fazendo hora extra, e um novo horizonte está se descortinando para todos nós ao longo de 2025. Espero que a gente possa compartilhar de algum modo aí na sua jornada e, naturalmente, agora fazendo esse fechamento, pensando em fazer os destaques, trazer aqui alguns dos destaques jurisprudenciais e normativos na minha matéria no processo penal. Quem ainda não me conhece, sou o professor Pedro Coelho e dentro do processo penal tentarei trazer, claro, aqui as minhas contribuições. Naturalmente, em uma hora a gente não consegue trazer tudo que de tão importante se deu do ponto de vista legal e jurisprudencial, mas sem sombra de dúvidas, pensaremos tópicos destacando alguns aspectos que certamente aparecerão nos certames públicos, destacadamente de delegado de polícia em 2025. Então, papel e caneta na mão, vamos embora, porque é hora da gente fazer a retrospectiva 2024. Maravilha? Tranquilo? E sem mais delongas, a gente inicia tratando aqui do ponto de vista legal. Quais foram, Pedro, as legislações que alteraram o corpo da norma processual penal? Aqui, naturalmente, permitam-me fazer um destaque. A gente não teve muitas novidades no Código de Processo Penal. É verdade, várias novidades beiraram ou tangenciaram a atuação prática no processo penal, mas por uma robustez de alteração e reflexos indiretos, como vocês já viram com o professor Rodrigo, no âmbito da Lei 14.994, o chamado pacote antifeminicídio ou algo do gênero, também muitas modificações dentro do espectro da legislação especial que vocês vão ver ou já viram com o professor Gleison, mas especificamente aqui no Código de Processo Penal, na norma própria do processo penal, a gente só teve dois destaques aqui de ponto de vista de inovação legislativa. A primeira, a Lei 14.836, claro, de 2024, que veio a trazer uma importante regra que já era, ainda que parcialmente, aplicada e observada pela nossa jurisprudência, mas doravante está encapsulada dentro da norma do Código de Processo Penal. A Lei 14.836 veio a trazer, por exemplo, uma alteração lá no artigo 615 do Código de Processo Penal, trazendo aquela que era já um padrão, que era uma regra para fins de definição do julgamento em sede de órgãos colegiados de habeas corpus para toda e qualquer decisão, ou seja, em matéria penal ou processual penal, agora em todos os julgamentos sufragados em órgãos colegiados, então turmas, câmaras, seja de Tribunal de Justiça, TRFs, STJ, STF e assim sucessivamente, haverá aí a regra de que o empate prevalece em favor do acusado. Essa era uma regra já consagrada para fins de habeas corpus e, como a gente viu aqui no 615, e também foi alterado, se não me falha a memória, no artigo 42 da Lei 8038 de 90, para valer e aplicar essa solução fundamentalmente a todo e qualquer
julgamento no campo criminal, na esfera de órgãos colegiados, beleza? Tranquilo? A gente ainda teve uma outra novidade trazida exatamente por essa Lei 14.836, mas referente à normatização ou, como alguns preferem, a tipificação do habeas corpus coletivo. Sim, o habeas corpus coletivo ele foi mais pacificamente agasalhado entre nós em 2018, num julgamento sufragado ou exarado, relatado pelo então ministro Ricardo Lewandowski, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. De fato, o habeas corpus, tanto do ponto de vista constitucional como infraconstitucional, ele não tinha previsão do ponto de vista coletivo, mas, naturalmente, era possível ou perfeitamente concebê-lo a partir de uma interpretação sistemática das normas vigentes. Ora, se eu tenho a previsão do habeas corpus individual, se eu tenho a possibilidade de aplicar o efeito extensivo, se eu tenho ainda, doutores e doutoras, a prerrogativa, como garante o Código de Processo Penal, de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, não haveria maiores dificuldades em admitir aqui, construído e concebido doutrinário jurisprudencialmente, a tese do habeas corpus coletivo, e foi exatamente isso que inicialmente o STF fez e posteriormente o STJ. Mas só agora, em 2024, de forma expressa, isso resta consignado lá no Código de Processo Penal, e aqui eu destaco fundamentalmente o artigo 647-A de Alfredo do Código de Processo Penal, beleza? Agora, permitam-me aqui fazer um elogio, qual seja a tipificação ou a normatização, a previsão legal do habeas corpus coletivo, mas uma crítica. Por quê? Porque, já que trataríamos normativamente do habeas corpus coletivo, por que não exaurir o seu tratamento legal? E aí falha o legislador, por exemplo, a não indicar quais seriam os legitimados ativos para a impetração do habeas corpus. Cuidado, porque se de fato é verdade que a ordem de habeas corpus, a impetração de habeas corpus pode ser efetivada por qualquer pessoa, aqui tem que tomar um cuidado, porque o habeas corpus coletivo ele tem uma legitimação ativa muito mais restrita. E, naturalmente, considerando que o legislador não, de fato, disciplinou exaustivamente essa norma ou essa matéria, a gente remanesce com a solução dada pelo Supremo Tribunal Federal, justamente no HC 143 3641, aquele por mim referenciado de 2018, no qual se estabeleceu os mesmos legitimados ativos do mandado de injunção coletivo para aqui, justa e objetivamente, o habeas corpus coletivo. Então, quem é que pode impetrar com habeas corpus coletivo, que doravante encontra respaldo expresso na legislação no 647-A de Alfredo, são os mesmos legitimados aqui da Lei 13.300 de 2006 para o mandado de injunção coletivo, e está lá arrolado nos incisos do artigo 12. Então dá uma olhada lá no artigo 12 da Lei 13.300 de 2016, porque são esses os aqui legitimados. É o Ministério Público, partido político com representação nacional, organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, pela Defensoria Pública e basicamente isso, beleza? A segunda lei que eu quero destacar, já para a gente finalizar a parte relativa à legislação, doutores e doutoras, vai exatamente se vincular, presta atenção aqui, a Lei 14.449. Essa lei, doutores e doutoras, ela fez inserir, aliás, a Lei 14.994, desculpa, aquela que eu disse que trouxe várias modificações, várias mudanças, especificamente em relação ao direito penal, a questão relativa ao feminicídio, a importantes aspectos atinentes aqui, presta atenção, em relação ao processo, à execução penal, mas também trouxe um impacto. A gente passa a ter uma redação específica e nova do artigo 394-A, que diz o seguinte: os processos que apurem a prática de crime hediondo ou violência contra a mulher terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Então, estabelece-se, portanto, aqui uma ideia, uma perspectiva de prioridade na tramitação. Bacana? Tranquilo? Isso é muito importante, porque
porque isso aqui tem muita cara de prova. É, na minha humilde opinião, uma lei simbólica. A gente já destacava isso quando da alteração, dando ênfase ou dando prioridade à tramitação de processos que veiculem aí crimes etiquetados como hediondo, e também da mesma maneira há um simbolismo por trás dessa mudança, dando ênfase à prioridade relativa à violência contra a mulher, beleza? Mas o importante, me parece, destacar está no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do 394-A. Ele vai dizer: os processos que apurem violência contra a mulher independerão de pagamento de custas, taxas ou despesas processuais, salvo em caso de má-fé. Pedro, no processo penal há pagamento de custas, sim, mas não quando estivermos tratando de ação penal pública, apenas e exclusivamente a ação penal que privada, beleza? Tranquilo? E parágrafo 2º, as isenções que tratam o parágrafo 1º deste artigo aplicam-se apenas à vítima e, em caso de morte, ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, quando a estes couber o direito de representação ou oferecer queixa ou prosseguir a ação. Aqui falha o nosso legislador, mas a gente já está acostumado com essas sucessivas falhas, já que a Corte Especial do STJ já há algum tempo pacificou que dentro do espectro do CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmãos, para fins sucessórios, aí tanto no direito de representação, como no direito de queixa, como na ideia de sucessão processual, também deveremos incluir aí o companheiro, seja em relação homo ou heteroafetiva. Poderíamos já superar esse resquício absolutamente preconceituoso e colocar aqui cônjuge e companheiro. Não foi feito, mas certamente deveremos aplicar também essa extensão. Maravilha? Tranquilo? Então, basicamente, no que tange à legislação, era isso que eu tinha para conversar com os senhores e as senhoras. Vamos trazer alguns destaques e eu darei ênfase aqui prioritariamente ao Supremo Tribunal Federal. Sobrando algum tempo, a gente fala sobre o STJ. E o primeiro tópico que eu quero falar é, do ponto de vista histórico e político, uma decisão sem maiores traumas, sem maiores dificuldades, mas extremamente importante e, venhamos e convenhamos, tardou a vir, que refere-se à inconstitucionalidade do perfilamento racial, da tese do perfilamento racial. Ou seja, a gente sabe que encontra-se na ordem do dia já há mais de 24 meses e continuará em 2025 o debate em relação as camadas de aplicação da busca pessoal e da busca domiciliar. Notadamente, em relação à busca pessoal, nós temos aqui um estándar probatório exigido ao agente persecutório, ao agente de segurança pública, menos rigoroso que o da busca e apreensão domiciliar. Naturalmente, basta que haja a demonstração efetiva de fundada suspeita para a legitimação da abordagem policial da busca pessoal. Agora, será que a justificativa pode ser um estranhamento, uma desconfiança, uma percepção de supostamente maior risco com base, com lastro, com substrato em aspectos de conotação racista, ou seja, cor da pele, traje, orientação sexual, forma de vestimenta, sim ou não? E a resposta, naturalmente, acertada do Supremo Tribunal Federal foi justamente em sentido negativo. A tese firmada lá em abril desse ano de 2024 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na ordem de habeas corpus 208-240, está justamente na seguinte ideia. Eu estou com o material aqui e eu vou tentar disponibilizar aí pelas redes do Dedicação Delta. Vou ver só com o pessoal como é que a gente faz. Podem ficar tranquilos, mas está aí o número, a ordem de habeas corpus 208-240, estabelecendo que a busca pessoal independente de mandado judicial deve ser fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor de pele ou aparência física. Cuidado, tá? Porque eu não tenho a menor dúvida que o seu examinador tentará pegar aqui o pulo do gato aos mais
mais desatentos no sentido de tentar associar a tese do perfilamento racial única e exclusivamente ao aspectos atinente à raça ou notadamente à cor de pele. A tese vai além, ela vai estabelecer que essa busca pessoal ela não pode ser efetivada, justificada, fundamentada em aspectos vinculados não só à raça, mas também a sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. Ou seja, há estereótipos consagrados e odiosamente ainda estabelecidos no nosso corpo social, beleza? Tranquilo? Show de bola? Vamos avançar. Por quê? Porque claro que eu estou falando para majoritariamente um público que vai fazer concurso para delegado ou talvez ampliando aí para o Ministério Público, mas o foco aqui nosso no Dedicação Delta é simbolicamente os concursos da carreira policial, destacadamente de delegado de polícia. Então, claro que tudo que veicular-se a investigação, a poder de investigação está absolutamente prioritário para fins de revisão e compreensão. E, fundamentalmente, em relação a isso, nós tivemos aqui o julgamento no dia 2 de maio concluído da ADI 2943, de um dos temas que, sem sombra de dúvida, para carreiras policiais, está no meu top 5 de 2024 e, com a certeza de que eu estou vivo, ele vai cair em prova. Esse julgamento aqui, por mim analisado, dessa ação direta de inconstitucionalidade 2943, definiu o poder investigatório do Ministério Público no que tange ao alcance e aos parâmetros e seus limites. Pedro, mas lá atrás não já havia sido definido em sede de repercussão geral o tema 184, admitindo aí a investigação criminal por parte do Ministério Público? Sim. Além disso, o próprio STJ já havia estabelecido no verbete simulado 284 essa ideia já há bastante tempo, não é verdade? Bacana. Se assim o é, qual foi a novidade? Se de um lado o STJ e o Supremo, em entendimento simulado e repercussão geral, respectivamente, já admitiam expressamente a investigação criminal pelo Ministério Público, e cuidado aqui, o MP nunca, em hipótese alguma, coordenará ou presidirá inquérito policial. O inquérito policial é da polícia, é presidido exclusivamente por delegado de polícia, autoridade policial, diz a doutrina, a jurisprudência, a Lei 12.830 de 2013. Então, Pedro, como é que o MP investiga criminalmente se não é por inquérito policial? É pelo PIC, o procedimento de investigação criminal, regulado lá essencialmente de forma atual pela Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. Maravilha. Então o MP, ele investiga criminalmente, tem legitimidade para tanto, de acordo com a Resolução 181 do CNMP. Ocorre que, doutores e doutoras, essa resolução, ela, vamos falar o português básico e honesto, deixou a coisa correr solta. Parecia pipa deixando aí a rabiola correr tranquila e voar nas alturas. Mas venhamos e convenhamos, já diria aquele filósofo como é o justo filósofo Uncle Ben, o qual é, quem é Uncle Ben, quem é que se ligou aí? Isso, o tio do Peter Parker, o tio do Homem-Aranha. Com grandes poderes também vem o que? Grandes responsabilidades. Então, meu patrão e minha patroa, você quer MP investigar? Beleza, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Mas a resolução do CNMP deixava a coisa correr frouxa. Os prazos eram muito mais elásticos, a ausência de controle, aí para fins de tempo, de duração dessas investigações, as prorrogações era fundamentalmente automática, e o Supremo disse, pera lá, vamos dar um ajuste aí. De fato, lá atrás, no tema 184, já iniciávamos, dizia o Supremo, alguns desses limites, estabelecendo, por exemplo, a necessidade de observância da súmula vinculante 14, que prevê aí o pleno acesso dos autos investigativos, salvo das diligências ainda em curso, mas em relação às já concluídas, às já documentadas, pleno acesso à defesa aí do investigado. Mas era preciso mais, e foi exatamente isso que fora definido aqui nesse julgamento. Então temos
alguns tópicos muito importantes que eu preciso aprofundar com os senhores e as senhoras. A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência, disse o Supremo, comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e encerramento do procedimento investigatório com devido registro e distribuição, observância dos mesmos prazos e regramento previstos para a conclusão de inquéritos policiais, a necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas as renovações desproporcionais ou imotivadas, distribuição por dependência ao juízo que primeiro conhecer o PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, duplicidade de investigações, a aplicação do artigo 18 do CPP ao PIC, instaurado pelo Ministério Público. Deixa eu fazer rápidas considerações aqui. Esse tema me parece bem interessante em relação à comunicação imediata ao juiz, porque isso é, na verdade, outro pleito que fora acertadamente refutado pelo Supremo, que era veiculado lá na Procuradoria-Geral da República. Eles almejavam, da mesma maneira como fizeram lá nas ADIs concluídas no dia 23 de agosto de 2023, relativamente ao juiz de garantias, que os procedimentos investigatórios abertos pelo Ministério Público não precisariam ser comunicados ao juiz de garantias. Pera lá, lembra do Uncle Ben, do tio Ben, com grandes poderes, já que vocês querem, advém também grandes responsabilidades. Então a coisa não pode correr solta, precisa sim, sob pena de você flertar com a ilegalidade. Então precisa comunicar. É mandamento expresso da Lei 13.964 de 2019 e que também vai precisar ser observado mandatoriamente para o Ministério Público no âmbito do PIC. Aqui, em relação ao prazo de duração, vai ser o mesmo prazo, não aquele lá da resolução, 90 dias, renovável sei quantas vezes por 90, mas exatamente igual ao da legislação processual para o inquérito policial. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não é isso que vocês querem? Então vamos jogar o jogo como o jogo deve ser jogado. A aplicação do artigo 18. O que é que diz o artigo 18, doutores e doutoras? Justamente a perspectiva de que? De não poder desistir e de a possibilidade de arquivamento. Se houver o arquivamento e esse arquivamento não for praticado sob o manto da coisa julgada, em surgindo notícias de novas provas, a gente tem a possibilidade de desarquivar também o PIC, procedimento investigatório criminal. Lembra que, diferentemente do que diz a súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, para o desarquivamento, o que é que eu preciso? Notícias de novas provas. Mas, se eu tiver arquivado, surgiram notícias de novas provas, eu posso desarquivar o inquérito, eu posso desarquivar o PIC? Sim, mas eu já posso promover a denúncia? Não. A súmula 524 diz que para que haja denúncia nessa circunstância, eu preciso demonstrar o surgimento de novas provas. Para o desarquivamento, basta o surgimento de notícias de novas provas. Para eventual denúncia nessa circunstância, eu preciso demonstrar o efetivo surgimento dessas novas provas. Leia-se de um conjunto probatório novo, descortinado posteriormente ao inicial arquivamento e que tenha aptidão, tenha o condão de modificar o que? O panorama fático probatório então existente. É justamente aqui a solução dada dentro da ótica da teoria da imprevisão, ou mais tecnicamente da cláusula rebus sic stantibus, beleza? E aí o terceiro tópico aqui dessa pontuação, dessa tese fixada no julgamento da ADI 2943 é o que me parece mais interessante para a gente pontificar, ainda que rapidamente, porque eu não tenho tempo para falar tanto. Deve ser assegurado o cumprimento da determinação contida nos itens 18 e 189 da sentença Caso Honorato e outros versus Brasil da Corte Interamericana, no sentido de conhecer que o Estado deva garantir ao Ministério Público, para fim de exercer a função de controle externo da polícia, recursos econômicos e humanos necessários para investigar as mortes de civis cometidas por policiais civis ou militares. Aqui eu não tenho muito tempo, vou até me organizar e conversar com os meninos lá
aqui do Dedicação Delta para ver se a gente faz um especial, uma aula ao vivo ou algo gravado especificamente para isso, porque eu tenho certeza que esse tópico aqui vai cair em concurso de segunda fase de delegado de polícia ou prova oral, que é a ideia do protocolo de Minnesota. Mas o que é que eu quero que vocês destaquem quando agentes de forças de segurança, notadamente agentes policiais de forças policiais, estiverem sendo investigados, doutores e doutoras, por crimes letais ou com o uso de arma letal, aí a atribuição especialmente para essa investigação deve ser de aquilo que eles chamam de instituições imparciais diversas daquela que que compõe aí o que o agente está vinculado. Então, de acordo com o protocolo de Minnesota, interpretado já pelo Supremo e notadamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, nessas circunstâncias a atribuição investigativa recairia sobre o Ministério Público. Tema quentíssimo, protocolo de Minnesota, você vai tatuar no braço, quem avisa amigo é. Depois eu volto para a gente aprofundar um pouco mais em um outro momento, mas já fica destacando esse tema como quentíssimo e podem me cobrar posteriormente. Ainda, a instauração de procedimento investigatório pelo MP deverá ser motivada sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes de órgão de segurança pública para a prática de infrações penais e nas investigações de natureza penal, o MP pode requisitar a realização de perícias técnicas cujos peritos deverão gozar de plena autonomia funcional, técnica e científica na realização de laudos. Correto, né? Se a gente já dizia e expressamente é estabelecido lá na Lei 12.830 de 2013 que o delegado deve diretamente requisitar a realização de perícia, aqui naturalmente, a partir do momento em que a gente enxerga por força do STF a atribuição do MP nessa mesma linha, também deve gozar da mesma prerrogativa, beleza? Tranquilo? Um tema que movimentou já ainda no mês de maio o processo penal e não sem uma certa polêmica, mas que é preciso que a gente registre, também tem muita cara de prova, é exatamente o tema definido na ADPF 1107. Olha, sou suspeito para falar, mas te digo que SESP, SEBRASP e Fundação Getúlio Vargas, ele tem na minha matéria, na fundação, ou no processo penal, algum fetiche muito curioso, muito estranho, e aqui eu não sou ombudsman, ou fiscal de fetiche alheio, mas preciso pontificar que é muito curiosa essa amor particular em relação à cobrança de temas definidos no STF sobre processo penal em sede de ADPF. Então, redobra aí os cuidados, não preciso nem dizer a ADPF 387 que caiu mais do que chuva às 5 horas da tarde em Belém do Pará. Então, aqui eu preciso estabelecer que destacou-se acertadamente uma preocupação quanto à misoginia introjetada dentro do sistema de justiça, dentro do Poder Judiciário, dentro do Ministério Público, dentro dos órgãos aí que compõem o sistema de justiça e, por conta disso, reconheceu-se a inconstitucionalidade da desqualificação da vítima em processos criminais envolvendo violência contra a mulher. Mas vou além, não dá para a gente desqualificar em hipótese alguma a vítima ou as testemunhas sem qualquer propósito, sem qualquer razão de ser. Por quê? Porque isso não faz com que se confira legitimidade à odiosa conduta criminosa ou de infração penal em face daquela vítima. O que é que disse o Supremo? Apontou a ofensa à dignidade da pessoa humana e também a isonomia, a perquirição da vítima em processos apuratórios e julgamentos de crimes contra a dignidade sexual quanto ao seu modo de vida e histórico de experiências sexuais. É odioso algumas cenas, são odiosas algumas cenas de promotor de justiça ou advogado questionando, dizendo, olha aqui, mostrando fotos e tudo mais sobre o comportamento da vítima, querendo desqualificar, quase como dizendo, olha, essa vadia aqui por conta do seu comportamento aí sexual, ou fantasioso, ou ainda que verdadeiro, como se ela fosse merecedora de ser vítima de um delito. Isso aí é um negócio absolutamente, isso vai nos reportar aí, quem estuda criminologia vai saber, daquele período das bruxas ou das verdadeiras
verdadeiras caças às bruxas, não é verdade? Em que, pelo fato de a gente demonizar a figura feminina, aí um âmbito absolutamente misógino se quase que justificava aí a prática de delitos, algo absolutamente ultrapassado, absolutamente obsoleto e absolutamente incompatível com a ordem constitucional. E isso já tinha sido estabelecido expressamente no artigo 400-A do Código de Processo Penal em 2023, se não me falha a memória, a chamada Lei Mariana Ferrer, né, daquele caso absurdo. Aliás, esse artigo ou esse tópico, para vocês verem como isso está tão na ordem do dia, Fundação Getúlio Vargas acabou de cobrar na prova da segunda fase, aliás, não foi a Fundação Getúlio Vargas, mas isso acabou de cair na segunda fase da prova da magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu estou gravando essa semana, né? Hoje é dia 17 ou 18 de dezembro, final de semana. Agora, dia 13 foi sexta, né? Foi 14, a prova dia 15 foi exatamente sobre esse tema relativo à DPF 1107 à luz do artigo 400-A do Código de Processo Penal, justamente para excluir a possibilidade de invocação pelas partes ou procuradores de elementos referentes à vivência sexual pregressa da vítima ou seu modo de vida em audiência de instrução e julgamento de crimes contra a dignidade sexual e de violência contra a mulher, sob pena de nulidade do ato ou do julgamento, conforme prevalece o sistema de nulidades de 563 ao 573 do Código de Processo Penal. Claro, essa nulidade e essa ressalva no julgamento, ela não será reconhecida se ela for, entre aspas, plantada. Se o interesse for da parte em obter aquela nulificação, aquela nulidade, então ela provoca essa nulidade. Nesse caso, obviamente que a nulidade provocada deliberadamente não será reconhecida, por quê? Porque ninguém pode se beneficiar pela própria torpeza, mas salvo isso, haverá de ser reconhecida a nulidade. E ainda nessa ADPF, cuidado aqui, pelo amor de Deus, que pouca gente tem falado sobre isso, mas isso vai impactar também lá na dosimetria da pena. O item 3 do julgamento dessa ADI diz que deve ser conferida interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 59, que estabelece aqueles 8 vetores que nortearão a atividade judicante da primeira etapa, da primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, para assentar ser perentoriamente vedado ao magistrado, na fixação de penas de crimes sexuais, valorar a vida sexual pregressa da vítima ou o seu modo de vida. Beleza? Tranquilo? E também é dever do magistrado atuar no sentido de impedir essa prática inconstitucional, e se assim não o fizer, ficará submetido à responsabilidade civil, administrativa e penal. Avança comigo, por quê? Porque júri movimentou aí as entranhas do Poder Judiciário e, naturalmente, do Supremo Tribunal Federal, não em uma, mas em 2 vezes extremamente importante. Eu começo aqui tratando, doutores e doutoras, do tema 1068 em sede de repercussão geral. E o que é que a gente teve aqui em relação à soberania dos vereditos? Dá uma olhada aí, porque o Supremo ele já tinha fixado lá atrás na ADC 43, 53 e 54 a inconstitucionalidade ou a impossibilidade de execução provisória da pena. Ou seja, para que eu iniciasse a execução provisória da pena, aliás, para que eu iniciasse a execução da pena, há de ser observada aí o trânsito em julgado. A única ressalva era apenas nas situações em que houvesse absoluta demonstração da presença dos requisitos de cautelaridade ou de prisão cautelar. Mas fora isso, a gente não teria, em hipótese alguma, disse o Supremo, sob pena de violação ao texto constitucional, sob pena de violação às diretrizes da presunção de inocência, da regra de julgamento, de tratar aquele até que se forme a culpa definitiva, o trânsito em julgado.
como se inocente fosse, então eu não poderia executar provisoriamente a pena, seja com base na gravidade do delito, seja eventualmente com base aí numa condenação em segunda instância, beleza? Essa possibilidade de condenação de segunda instância até que durou, né? Mas durou ali de 2016, foi fevereiro de 2016, novembro de 2016, teve a repercussão geral até 2019, quando aí sim o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade por apertada maioria de votos, 6 votos a 5. E aí, no tema 1068, na minha opinião, equivocadamente, mas dane-se a minha opinião, o STF deu um passinho atrás. Ele passou a admitir, Pedro, a execução provisória da pena, genericamente não, mas sim e fundamentalmente à luz aqui no âmbito do tribunal do júri, fixando a seguinte tese: a soberania dos vereditos do tribunal do júri autoriza a imediata execução da pena ou de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. É muito interessante aqui, por quê? Porque essa discussão ela estava meio que em stand-by ali em 2018, a primeira turma silenciou, mas já indicava essa possibilidade, mas voltou a ganhar volume em 2019, sobretudo em 2020, com o início da vigência da lei anticrime, da lei 13.964 de 2019. Por quê? Porque o artigo 492, inciso 1º, de escola, estabeleceu a possibilidade de execução provisória da pena no âmbito do tribunal do júri quando a condenação fosse aí igual ou superior a 15 anos. E aí, esse tema foi definido, como a gente disse, agora em setembro de 2024, e o Supremo disse sim, é possível, mas não conforme aí a previsão do artigo 492, inciso 1º, a linha de escola, mas sim com lastro aí na soberania dos vereditos. Basicamente, prevaleceu a orientação desde há muito entabulada ou sufragada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente da Corte, na seguinte perspectiva de que o que justificaria essa excepcional autorização, saindo da regra geral, é que o tribunal do júri, entre outras características constitucionais, ele era regido ou seria regido pela soberania dos vereditos. Os 4 fundamentais nortes fixados pela Constituição é soberania dos vereditos, plenitude de defesa, sigilo das votações e a competência mínima aos crimes dolosos contra a vida. A ideia da soberania dos vereditos é que o tribunal adquém da esfera recursal não poderia, em hipótese alguma, alterar, modificar aí o mérito da condenação. Sendo assim, de acordo com essa ideia, uma vez estabelecida aqui a definição meritória por parte dos vereditos, do veredito do Conselho de Sentença, ela seria soberana. No máximo, ela poderia ser anulada, mas em hipótese alguma, meritoriamente alterada e modificada. Então, por conta da sua especial estatura e impossibilidade de, no mérito, ser alterada, esse mérito ele já poderia ser executado. Então, estaríamos aqui diante de uma exceção constitucionalmente atribuída à presunção de inocência, à regra da impossibilidade da execução provisória. E aqui, por conta do argumento constitucional, descabe aí, de fato, apesar de eu não concordar com essa tese, concordo que, em sendo ela adotada, não faz sentido eu condicionar ao quantum da pena. Beleza? Então não precisa ser aqui relativo ao artigo ou ao quanto de pena 15 anos ou mais. Pouco importa o quanto da pena. Ainda há aspectos que precisam ser melhor trabalhados. A gente tem estudado e é de ser aguardar aí o Supremo definir, por exemplo, a situação em que o Conselho de Sentença ele condena pelos crimes conexos, mas absolve em relação ao doloso contra a vida. Nesse caso, eu posso executar de imediato ou não, aí o Supremo não se manifestou, vamos aguardar. Beleza? Tranquilo? E vamos embora porque outro tópico muito destacado aí ao longo desse ano de 2024, finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, foi justamente, doutores e doutoras, aqui em relação ao acordo de não persecução
penal, beleza? Aqui o acordo de não persecução penal, ele teve a definição quanto à sua aplicação retroativa. O ANPP, ele é inaugurado dentro, ao menos, da legislação federal, antes ele era tratado lá em resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, fundamentalmente pela Lei 13.964 de 2019. E aí, Pedro... E aí, doutores e doutoras, considerando isso, a gente tem aí efetivamente uma norma de caráter processual mista, híbrida. Basicamente, eu tenho a norma processual de caráter puro, que é regido lá pelo artigo 2º do CPP, no que tange a aplicação da Lei Processual Penal no tempo, que vai observar o tempus regit actum, um princípio da imediatidade e a teoria do isolamento dos atos processuais de um lado, e em relação aqui, presta atenção, a norma processual penal híbrida, a norma processual mista, a gente heterogênea, a gente tem a mesma regra aplicável à norma penal material, ou seja, a irretroatividade da norma penal e processual penal mista maléfica e retroatividade da benéfica. Em se tratando, portanto, o ANPP de uma norma processual híbrida, uma norma processual mista, ela vai ter ou não aplicação retroativa. Eu preciso saber, ela é favorável ou desfavorável? Ela é favorável. Por que ela é favorável? Porque ela amplia o espectro de possibilidade de obtenção de extinção da punibilidade outrora inexistente. Então, ela é favorável ao acusado, ela vai ser aplicada retroativa. E isso, presta atenção, nunca esteve em debate. O debate que se travou, e com bastante divergência, era em relação à possibilidade até que ponto eu poderia aplicar retroativamente. Se quando do início da vigência da Lei 13.964/2019, lá em 23 de janeiro de 2020, o processo já estivesse em curso, eu deveria aplicar o ANPP, sim ou não? A terceira sessão do STJ tinha dito que, se já tivesse fundamentalmente processo instaurado, não seria possível, só e somente só se quando do advento da vigência da Lei 13.964 ainda estivéssemos, mesmo em se tratando de crime preteritamente cometido, na fase investigativa. E tudo, para muitos, indicava ser essa a posição, até porque a primeira turma do STF já havia indicado essa postura. Ocorre que, como eu inclusive havia alertado, no plenário do Supremo a tendência era outra, era seguir por coerência a mesma coisa que tinha sido fixada lá atrás, em abril de 23, relativamente ao parágrafo 5º do artigo 171, em relação à ação penal do estelionato. E dito e feito, em 18 de setembro, fora concluído pelo plenário do Supremo o julgamento da ordem de habeas corpus afetada ao plenário, 185.913, e estabeleceu-se a retroatividade do acordo de não persecução penal, aí mesmo que o processo já tenha sido instaurado. Tem algum marco, Pedro? Sim. Eu só não vou aplicar retroativamente se já houver trânsito em julgado. Aí, se houver trânsito em julgado, aí Inês é morta, tchau e bênção, não há mais o que fazer. Beleza? Presta atenção. Ah, Pedro, mas estava pendente lá do recurso especial. Meu amor, recurso especial é recurso e, portanto, não transitou em julgado? Sim, então aplica retroativamente. Pedro, estava pendente lá no extraordinário. Não transitou em julgado, aplica retroativamente. Então, pouco importa se estão na fase investigativa, na primeira instância, na instância apelativa, no STJ ou no Supremo. Não houve trânsito em julgado, aplica retroativamente. E cabe, inclusive, ao Ministério Público, de ofício, manifestar-se como tal. Se assim não o fizer, o juiz pode provocar e, inclusive, naturalmente, a defesa também assim o fará. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então tá aí, HC 185.913 para a gente separar. E eu disse, doutores e doutoras, que o Tribunal do Júri ele trouxe novidades. A gente já falou da execução provisória e agora em relação ao quesito da clemência. Muito cuidado, e se você não tiver entendido bem, eu não tenho tempo para explicar,
Eu já peço que os senhores e senhoras deem uma atenção especial a esse tema em repercussão geral, o tema 1087. Por quê? Porque, em relação, mais uma vez, à soberania dos vereditos, questionou-se acerca da absolvição amparada no quesito genérico e o cabimento do recurso de apelação. O que é isso, Pedro? Presta atenção. Vocês sabem que, com o advento da atrás, em 2008, né, a Lei 11.489, ela alterou a sistemática do Tribunal do Júri. Antes, entre nós, vigia essencial e puramente o chamado sistema francês de quesitação. Eu tenho aí, basicamente, o sistema inglês ou anglo-saxão e o sistema francês. No sistema inglês ou anglo-saxão, é basicamente o guilty or not guilty, culpado ou inocente, que se pergunta. Já no sistema francês, a gente faz uma série de quesitações para que os jurados respondam sim ou não sobre todas as teses ou praticamente todas as teses debatidas ao longo do julgamento. E esse era o modelo agasalhado aqui no Brasil. Só que se sentia uma falta, à luz desse dispositivo, dessa linha, em relação à soberania dos vereditos. Quando eu falo também, ou melhor, da plenitude de defesa. Quando eu falo em plenitude de defesa, quando eu comparo com ampla defesa, qual é a grande diferença? Que se na ampla defesa eu permito trazer a lume questões atinentes ao aspecto técnico, ao aspecto jurídico, na plenitude de defesa, além do debate e do questionamento técnico, de ordem técnico-jurídica, eu também permito aspectos de metajurídicos, então, aspectos de costume, eventualmente de religião, culturais, sociopolíticos e assim sucessivamente. Eu tenho essa possibilidade. Então, é por isso que há muito questionamento. Eu particularmente não gosto do Tribunal do Júri, mas aqui não é esse o objetivo, mas essa é basicamente a ideia e a diferença entre ampla defesa e plenitude de defesa. Então, se o sistema constitucional adotou expressamente a plenitude de defesa, eu preciso dar campo para que os jurados demonstrem efetivamente o seu convencimento para além da matéria técnica. Então, eu preciso demonstrar ou viabilizar, por exemplo, que os jurados eles reconheçam a materialidade delitiva, eles reconheçam a autoria do crime, mas ainda assim podem, efetivamente, por argumentos não jurídicos, indicar aí pela absolvição. Então foi por conta dessa perspectiva que se adotou, por conta dessa perspectiva que houve a reforma, trazendo aí o terceiro quesito genérico. Então primeiro você pergunta sobre a materialidade, depois a autoria. Se ambos os quesitos forem respondidos positivamente por pelo menos 4 jurados dos 7 do Conselho de Sentença, eu perguntarei aí, você absolve o acusado, você pode dizer: houve crime materialmente demonstrado, a autoria é em face de João das Couves, mas ainda assim eu posso absolver João das Couves, considerando que há a ideia do sigilo das votações e da íntima convicção dos jurados, eu não tenho como saber ou perquirir o que é que fez com que aqueles jurados indicassem pela absolvição. Mas essa é a questão do ônus ou de se adotar sigilo das votações e se adotar a plenitude de defesa. E aí, esse quesito genérico, ele passou a ser considerado ou também chamado da ideia de quesito de clemência, numa ideia de que, seja por qual motivo for, dentro dos debates travados ali no plenário do Tribunal do Júri, algo que fora debatido, algo que fora chancelado, algo que fora versado, trazido, sensibilizou a maioria dos jurados para, mesmo reconhecendo a materialidade e a autoria, absolver. E aí, pessoal, o que é que acontece? A gente sabe que o artigo 593, inciso 3º, a linha D de dado do CPP, diz que se a condenação ou o veredito estiver absolutamente contrário às provas carreadas nos autos, há a possibilidade do recurso de apelação. E aí, qual era a tese de defesa? Olha, se o camarada ele foi absolvido pelo quesito da clemência, após o reconhecimento da materialidade e da autoria, ainda assim os jurados entenderam por absolver o acusado, não é possível que o Ministério Público apele dessa condenação dizendo que aquele quesito ou aquela absolvição é contrária à prova dos autos. Por quê? Porque é intuitivo
que o quesito de clemência ele seja desassociado da prova dos autos. Por quê? Porque o debate da clemência ele não tem efetivamente diálogo, ele não tem efetivamente vínculo com aspectos de direito, aspectos probatórios, mas sim aspectos metajurídicos, aspectos atécnicos ou de fora da debate estritamente jurídico. Então, é um contrassenso você exigir que uma absolvição de clemência ela esteja lastreada nos autos. Por quê? Porque isso é efetivamente uma decorrência intuitiva da adoção da plenitude de defesa constitucionalmente assegurada. Quando lá atrás, em 2008, eu estava ainda na faculdade, o debate era trazido a opção de fazer essa reforma pela lei 11.489 foi justamente de dar efetividade e dar aderência ao desenho constitucionalmente imposto em 88 pela plenitude de defesa. Mas esse não foi o caminho aqui do Supremo Tribunal Federal. Me parece ter claramente uma ordem política aqui, mas não vou entrar no mérito, porque aí seria um debate mais acadêmico e filosófico. O fato, objetivamente, que você precisa tatuar no braço é que é sim possível ao Ministério Público recorrer, mesmo nos casos de absolvição por clemência, com base no artigo 593, inciso 3º, a linha D de dado, por entender que essa absolvição por clemência, ela não encontra respaldo probatório na instrução efetivamente estabelecida nos autos. Então tá aí, o que é que eu vou anotar? É cabível recurso de apelação com base no 593, inciso 3º, D de dado do CPP, nas hipóteses em que a decisão do tribunal do júri, amparada no inquisito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação constante em ata de tese conducente à clemência do acusado e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo e com as circunstâncias fáticas dos autos. Beleza? Tranquilo? Vamos lá agora falar um pouquinho sobre alguns temas que eu separei para os senhores e para as senhoras do STJ. Vamos falar sobre o tema repetitivo 1219, que dialoga com um tema que não é tão cobrado em provas de delegado, mas certamente se dentro do seu programa de delegado de polícia especificamente tiver aí a tutela recursal, é essa a questão que está na ordem do dia. Por quê? Porque vai dialogar fundamentalmente com o dispositivo do artigo 579, a base da teoria geral do recurso criminal e especificamente o princípio da fungibilidade recursal, também dentro dessa matéria a instrumentalidade das formas. A gente sabe que aqui a fungibilidade recursal ela vai fundamentalmente dar prevalência ao andamento e ao desdobramento da estrutura do recurso. Então, o artigo 579 diz que, salvo hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Um tema bom para cair na sua prova em relação, doutores e doutoras, por exemplo, aqui ao recurso idôneo para atacar a decisão que não homologa acordo de colaboração premiada. Qual é o recurso idôneo para enfrentar? Aqui o legislador não é claro. Cuidado, o ANPP, se não homologado, desafia recurso sentido estrito, artigo 581, inciso 25. Mas e o acordo de colaboração premiada? A Lei 13.964 nada falou. A Lei 12.850 de 2013 também não fala nada. Só que a decisão que não homologa o acordo de colaboração premiada é uma decisão definitiva ou com força definitiva. Se é uma decisão definitiva ou com força definitiva, ou cabe recurso sentido estrito, e para saber se cabe rez eu preciso olhar as hipóteses do 581 e não estão lá, não está lá essa situação, e se não é recurso sentido estrito, caberá apelação, é o que diz o artigo 593. Essa sempre foi a minha posição, encampada também nessa ótica pelo professor Marcos Paulo Dutra, na sua obra
específica sobre colaboração premiada, na sua monografia, né, bem interessante, um dos melhores livros temáticos sobre colaboração premiada, e essa foi a tese sufragada aqui pelo STJ lá em 2020, só que com um detalhe, o STJ disse, o recurso idôneo é a apelação para atacar decisão que não homologa acordo de colaboração premiada, mas se você utilizou recurso sentido-estrito, se você utilizou até correição parcial, é possível conhecer desse recurso como se a apelação fosse em homenagem, em atenção à fungibilidade recursal. Beleza? Tranquilo? E aí a tese fixada aqui sobre fungibilidade recursal vai nessa linha de raciocínio, mas doravante você vai registrar que é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que cabível recurso sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observada a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, ou seja, eu tenho que olhar qual é o recurso cabível, a apelação, então, tempestividade e demais pressupostos de apelação foram respeitados, foram, mesmo utilizando o recurso sentido estrito ou qualquer outro recurso, então eu posso sim me valer da fungibilidade recursal, na forma aqui do 579, caput e parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. Beleza? Tranquilo? Show de bola, ainda dá tempo, vou falar, acho que o último, 3 teses fixadas aqui no agravo em recurso especial 2.123.334, tema muito importante sobre confissão, destacadamente confissão extrajudicial. Primeira tese aí do STJ, terceira sessão, né? Aliás, foi a 5ª turma, mas vale destacar que é essa orientação que você vai levar para sua prova. A confissão extrajudicial só será admissível no processo judicial se for feita formalmente de maneira documentada e dentro do estabelecimento estatal público oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. Essa inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir essa confissão no processo por outros meios de prova, como testemunho do policial que a acolheu. Então, se o policial disser, olha, quando eu efetivei a prisão em flagrante, ele confessou. Isso e uma receita de bolo xoxo feito por Pedro é a mesma coisa, ou seja, não tem prestabilidade alguma. Para ser utilizada qualquer referência de uma confissão extrajudicial, ela precisa, entre outros aspectos, ser documentada e ter sido estabelecida dentro de estabelecimento estatal, público e oficial. Pedro, tem que ser dentro de delegacia? Não. Pode ser dentro de uma Receita Federal, pode ser dentro, por exemplo, de uma promotoria do Ministério Público e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Segunda tese, a confissão extrajudicial admissível, ou seja, essa que obedecer a esses critérios e características por mim apontado, pode servir apenas como meio de obtenção de prova. Cuidado, tá? Se a confissão extrajudicial lícita, legítima na forma da primeira tese, ela pode, com base exclusivamente nela, justificar um decreto condenatório? Não, porque ela não é prova, tá? Ela, como o próprio STJ está dizendo, é um meio de obtenção de prova, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de prova, mas não podendo embasar a sentença condenatória. É a mesma coisa daquilo que a gente vê e estuda quando fala do artigo 4º, parágrafo 16 da Lei 12.850. Pode um acordo de colaboração premiada, uma colaboração premiada lastrear um decreto condenatório? Não. Por quê? Porque ela é um meio de obtenção de prova, ela não é uma prova propriamente dita. Beleza? Tranquilo? E terceiro, a confissão judicial, em princípio, é obviamente lícita. Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento para as demais provas, tudo à luz do 197. Fica um pouco aqui importante de ser registrado que, Pedro, mas você acabou de dizer que é um meio de obtenção de prova. Não, a confissão extrajudicial, ela é um meio de obtenção de prova. A confissão judicial, ela é meio de prova, tá? Então, cuidado aqui para não confundir. Nós temos, na visão do STJ, essas duas naturezas jurídicas diversas para a confissão extrajudicial e a confissão judicial, e destaca-se que a confissão judicial, ela precisa estar corroborada, endossada, lastreada aí por outras evidências probatórias para
dá sustentáculo essencial a um decreto condenatório na forma do artigo 197. Beleza? Alguns cuidados especiais. Esse entendimento ele é vinculante? Não, essas teses não são vinculantes, mas elas vão nos guiar para a atuação prática e, claro, para a atuação na prova. Agora, claro que se uma assertiva disser que essas diretrizes são vinculantes, você vai dizer, ó, não. Então toma muito cuidado. Se eu fosse examinador, falaria exatamente e estabeleceria a referência à vinculação só para detonar aí a concorrência, beleza? Também houve modulação dos efeitos aqui, por quê? Porque somente ocorrerá aqui a aplicação dessa orientação para os fatos perpetrados após a publicação aqui no Diário de Justiça Eletrônico, que já se deu, então é daqui em diante, não para fins retroativos. Isso o STJ fez para evitar uma enxurrada de habeas corpus na referida corte. E só para a gente arredondar, a gente sabe que a confissão da atenuante genérica, ela vai ou não poder ser implementada em relação à confissão extrajudicial, sim, ainda que a confissão extrajudicial se torne inadmissível, ela deve dar ao réu a redução da pena prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D de dado, mesmo que o juiz não use como fundamento da sentença. Outro ótimo tema para vocês anotarem. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola, show de bola, show de bola. E só para a gente finalizar, já que eu tenho 1 minuto, vou destacar a ordem de habeas corpus 778.503, em homenagem aqui ao pessoal que vai fazer, delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, já que é a decisão da 5ª turma do STJ, originário lá de Minas. Não é a primeira vez, é um entendimento uníssono, bom para cair na sua prova, em atenção às chamadas regras de Mandela. Importante estabelecer esse diálogo com os direitos humanos, são 10 questões lá em Minas, né, sobre direitos humanos, indicando ser nula a decisão que genericamente indefere o pedido de apresentação do réu em plenário do júri com roupas civis. É uma orientação das regras de Mandela e que ganha ênfase ainda maior e destaque mais robusto no tribunal do júri, em razão da plenitude de defesa, do sigilo das votações e da íntima convicção. Eu, inclusive, nas nossas aulas de tribunal do júri, falo que e trago demonstrações de pesquisas, destacadamente nos Estados Unidos, que mostram que pessoas que são julgadas no âmbito criminal em sessão de júri, que estão sem barba e usando óculos, têm estatisticamente uma maior probabilidade de ser absolvida do que pessoas de barba e sem óculos. E isso, claro, me referindo a pessoas do sexo masculino. Beleza? Tranquilo? Então, é de rigor aí ser uma estratégia de defesa a utilização de roupas civis para tentar descaracterizar aquele estereótipo ou a imagem de criminoso perante as pessoas comuns do povo que estão lá exercendo a sua condição de jurado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu sei que o tema, aliás, o tempo foi escasso, mas eu espero que nesses pouco mais de 60 minutos, 61 minutos, a gente tenha conseguido trazer alguns destaques para os senhores e para as senhoras e afirmo categoricamente todos ou quase todos os temas aqui tratados estarão nas provas de delegado de polícia vindouras aí ao longo de 2025. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Quem não me segue ainda nas redes sociais, @Prof. Pedro Coelho DPU no Instagram, Professor Pedro Coelho aqui no canal do YouTube. Um beijo no coração, tenham um excelente Natal, um espetacular final de ano e que 2025 seja iluminado com muita saúde, paz e, destacadamente, energia, foco na nossa evolução. Não falo, claro, que 2025 vai ser o ano essencialmente, ou precisa ser o ano essencialmente da nossa aprovação, porque resultado não está nas nossas mãos. Mas eu desejo com muita ênfase a melhor preparação, o melhor esforço, a melhor cotidiana e paulatina evolução, porque se assim o for, o caminho até a aprovação é inexoravelmente, é inabalavelmente esse. Então é isso que eu desejo para todos os senhores e senhoras e dentro das nossas possibilidades espero poder contribuir, ainda que minimamente, durante essa jornada. Beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima, pessoal. Valeu e tchau!